Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, X-Men Grand Design, no volume 2, né? Encadernado intitulado Segunda Gênese. Pois bem, né? Como eu disse, já falei volume 2, né? Esse é o segundo encadernado dessa série Grand Design, que é um projeto do Ed Piskor. Ele cuida tanto do roteiro quanto dos desenhos, quanto da arte como um todo, e é uma releitura da cronologia dos X-Men. Na verdade, é meio releitura, meio resumo dos acontecimentos dos X-Men. E tudo isso, é claro, nesse formatão aqui. Deixa eu mostrar, fazer uma comparação com o formato americano. Ó. Isso aqui é o formato tradicional da revista, formato americano. Olha só o tamanho do X-Men Grand Design. Realmente é um formatão para ressaltar a arte, né, as páginas aí. Bom, essas páginas enormes. E, bom, além desse formato, tem todo o traço peculiar do Ed Piskor, que é alguém que não costuma desenhar tanto super-heróis. É alguém que tem aquela série hip hop, genealogia, enfim, tá aí esse projeto, né? Bom, no primeiro encadernado, o que nós vimos foi o resumo da história dos X-Men, da equipe original dos X-Men, né? O marco ali é a fundação dos X-Men, embora a história comece antes disso. E o Ed Piskor, ele faz o quê? Ele conta esses momentos da equipe original dos X-Men, né? Que conta aí com o Ciclope, conta com o Anjo, a Garota Marvel, que é a Jean Grey, o Fera e o Homem de Gelo. E depois vão entrando outros lidando. Ele conta essas histórias iniciais e ele insere elementos que amarram as histórias, coisas que virão no futuro. Ele já insere como se fossem sementinhas ali no passado. E nesse segundo encadernado, o marco é a história chamada Segunda Gênese, que é a grande história lá de Giant Size X-Men, Giant Size X-Men volume 1, que é escrita pelo Len Wein, desenhada pelo Dave Cockrum, que é a história que introduz o Colossus na equipe, né? A Tempestade, o Noturno. Bom, o Wolverine já havia sido criado, ele entra na equipe nesse contexto. Enfim, né? Esses novos X-Men, essa nova equipe dos X-Men que é convocada para resgatar a equipe original que está presa em determinado lugar, né? Que está presa, só o Ciclope que sobrou. O sucesso dos X-Men é consolidado a partir dessa história. O grande sucesso. Os X-Men é uma revista que vivia em crise antes, né? E aí, a partir disso, os X-Men consolidam seu sucesso, principalmente, né, claro, vamos dar os méritos, ao trabalho do Chris Claremont. Esse trabalho do Chris Claremont aí, dupla com John Byrne, dupla com outros também, o próprio Dave Cockrum, né? Ele faz um grande trabalho. E a história mais famosa dessa fase, a capa se refere a ela, é a saga da Fênix Negra. É esse momento, é essa fase Claremont, ou pelo menos boa parte dessa fase Claremont, que é resumida e relida nesse segundo encadernado de X-Men Grand Design. Nós temos grandes momentos X-Men recontados aqui. Por exemplo, a Aurora, a Tempestade, se tornando líder dos Morlocks, a Aurora perdendo os poderes por causa de uma máquina criada pelo Forge, o conflito com o Clube do Inferno, aquele momento, né, emblemático para alguns personagens, assim, aquele momento forte, né, que é a vampira sugando os poderes e a memória da Carol Danvers, que é a Capitã Marvel hoje, né, Miss Marvel, na época, e ela vivendo a sua recuperação, depois a vampira sendo incorporada aos X-Men. Tem isso tudo aqui, né? Fora, é claro, né, a própria formação dessa equipe. A saga da Fênix Negra também está toda aqui, né? E o que eu posso dizer de X-Men Grand Design? É legal esse volume 2. Esse volume 2 é bem legal. Ele segue de perto a fórmula criada pelo Ed Piskor no primeiro volume, mas eu devo reconhecer que eu gostei mais do primeiro volume do que desse segundo. Inclusive, quando eu terminei a leitura, eu fiquei pensando, né, por que o primeiro volume me agradou mais do que esse segundo, se a fórmula é tão parecida, né? Fiquei pensando que talvez sejam 3 razões. A primeira delas é que aqui, né, nesse momento da fase clara, nós temos muito mais personagens e muito mais acontecimentos. E assim, a seleção fica mais difícil
pro autor, né? Selecionar ao que vai dar destaque, ao que não vai dar destaque, né? Porque, é claro, o Ed Piskor faz um recorte, isso fica muito mais difícil. Há mais acontecimentos e há mais personagens, assim. Esse é o primeiro motivo porque talvez o primeiro tenha sido mais interessante. O segundo, eu fiquei pensando, né, assim, o elemento sentimental, né, a carga afetiva e o desenvolvimento dos personagens eram fundamentais na fase Claremont. São elementos fundamentais para o sucesso dessa fase dos X-Men escrita pelo Chris Claremont. A galera dizia, né, que ele era um novelão, né, que ele era um novelão. E isso o Ed Piskor não consegue transmitir aqui, porque é um resumo, né, uma releitura e um resumo, tem uma quantidade de páginas limitada. Então o foco, é claro, é no enredo, o foco é nos acontecimentos. Ele até se esforça, bota umas cenas emblemáticas, mas, por exemplo, na morte da Fênix, tem uma cena também do Ciclope abraçado com um túmulo. Há várias coisas assim, mas esse elemento da carga emotiva fica um pouco... é difícil para ele, né? Se a gente for pensar, eu não posso nem dizer que é um demérito do cara. É um desafio, é um elemento fundamental da fase que talvez esse tipo de resumo não consiga dar conta, né? E o terceiro, aí talvez seja um pouco mais realmente algo do roteiro do cara, né? É o seguinte, né? No primeiro, essa é a terceira razão, né? No primeiro encadernado, as inserções e alterações que ele fez, elas colaboraram para tornar a história, sei lá, mais profunda, davam elementos de releitura que ficava, cara, isso é uma sacada muito boa, né? Nesse segundo isso diminuiu muito, De novo, talvez por haver menos o que fazer, tem esse planejamento um pouco maior dessa fase, né? Talvez por haver menos o que fazer, mas ainda assim isso joga o nível do primeiro volume mais pra cima. Mas ainda assim quer dizer que isso aqui é ruim? Não. Isso é um projeto bacana, um projeto bem bacana, né? É uma espécie de fanfic de luxo, assim. É uma espécie de fanfic, aqui eu não estou usando fanfic desmerecendo, não. É um fã que é um artista, um baita artista, e prestou uma grande homenagem aos X-Men, que ele tanto gosta, assim. É de agradável leitura, vale a leitura. E nós vamos ter mais um volume. Se o primeiro, sei lá, a gente pode colocar como marco a criação dos X-Men, o segundo a segunda Gênese, o terceiro acho que o marco é o programa de extermínio, né? Já vai mais aí final dos anos 80, anos 90, vamos ver até onde o Ed Piskor vai, né? Uma coisa legal dessa edição, a primeira também teve isso. Na primeira nós tivemos a X-Men 1, a história da X-Men 1 ao final, é uma espécie de extra. Aqui nós temos o Giant Size X-Men, a história que introduz os novos X-Men. Tá aí, ó, a capa aí, ó, o Colossus, o Pássaro Trovejante, a Tempestade, o Noturno, o Wolverine, olha só, tá aí. Só que essa é uma história recolorizada pelo Ed Piskor, deixa eu mostrar para vocês. Tá aí, ó, traço do Dave Cockrum, né? Traço do Dave Cockrum e o roteiro do Len Wein. Cara, essa história é muito legal. É uma história que ela continua funcionando bem, pelo menos pra mim, até hoje, né? Nessa história, algo que é interessante pra galera que tá acompanhando os X-Men do Jonathan Hickman agora, é que ela não traz só a equipe, essa nova equipe dos X-Men, ela traz também a primeira aparição da Krakoa, da ilha onde os X-Men vivem hoje, e só que nessa história aqui, a Krakoa é a adversária, ela se alimenta de mutantes. Enfim, né? Tá aí, assim, né? Bom, com certeza, assim, né? Nós temos aqui uma homenagem àquela que foi uma das reformulações mais bem-sucedidas da história dos quadrinhos. Ou pelo menos, para ser um pouco mais circunscrito na minha afirmação, na história dos quadrinhos de super-heróis. Os X-Men não eram, durante a década de 60, não eram dos títulos mais vendados. O X-Men chegou a ser cancelado, né? Só era publicado histórias repetidas. Aqui nós temos, com a segunda Gênese, né, que está sendo homenageada aqui, com essa história que eu mostrei, e que está aqui também, e com tudo que veio depois, aí, trabalho do Chris Claremont, Dias do Futuro Esquecido, Saga da Fênix Negra, os Morlocks, os X-Men
bom, foram para a primeira divisão da Marvel, né? Foram para a primeira divisão. Então nós temos uma homenagem a uma das maiores e mais bem-sucedidas reformulações da história dos quadrinhos, né? Hoje, por exemplo, quando a gente fala de certos... Quando a gente fala, por exemplo, da Tempestade, ela tem mais assim, visibilidade do que o Anjo, por exemplo, que é um X-Men original. Se a gente for... O Wolverine, muito mais visibilidade do que qualquer um dos X-Men originais, provavelmente, né? Enfim, né? Bom, aqui já estou divagando um pouco. Tá aí o meu olhar sobre X-Men Grand Design, volume 2, segunda Gênese. Agora vem aquele jabazinho final que você já conhece, né? Pedir para você curtir, dar o joinha no vídeo, dar o teu like aí, isso é importante. Comentar se você já leu, não leu, se gosta desse projeto do Ed Piskor ou não. Além disso, lembrar do link da Amazon, está na descrição desse vídeo, de todos os outros, vai estar no primeiro comentário também. Caso você vá fazer uma compra nessa loja, se você usar esse link, ajuda demais o canal, que me permite manter isso aqui. Vou deixar tanto o link geral, quanto o link também do X-Men Grand Design, volume 1 e 2, aqui, caso alguém tenha interesse em comprar esses quadrinhos. Outra coisa, né, a gente está com, o Ministério dos Quadrinhos está com um podcast agora, podcast que tem replicado o conteúdo mais antigo do canal, e também os episódios do Parlamento dos Quadrinhos. Por enquanto a gente está no Spotify. Às vezes isso é atendendo aos pedidos de algumas pessoas que acham que às vezes é legal ouvir no trânsito, preferem consumir áudio do que vídeo, né? Com o tempo pode ter conteúdo original, por enquanto tem conteúdo replicado, né? Mas se quiser dar uma olhadinha lá, tá aí, tá aqui no link também, o link pro Spotify. A gente deve ir para outras plataformas daqui a pouco também, né? Bom, acho que eu já fiz jabá demais, é melhor ir parando por aqui então, né, minha gente? Um abração e até o próximo vídeo.